guia de estudo bíblico, né? Quem quiser esse livro ainda tem, apenas R$20. Então, abre aí na página 184. Na página 184 tem o versículo que nós vamos ler, que fala sobre um chamado para as boas obras, né? Uma vez que fomos convertidos pela graça, agora somos chamados para andar em boas obras. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pela obra de Cristo Jesus para a nossa salvação, e te damos graças pelo Espírito Santo, que faz com que realizemos as boas obras, ó Deus, que é uma obra do Senhor na nossa vida, nos ensinando a viver em novidade de vida. Obrigado, Senhor. Que assim possamos crescer, ó Deus, na graça do conhecimento do Senhor Jesus, na prática de boas obras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vimos os dois primeiros pontos aí da página 185, né? Que as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas é o resultado dela. Então, primeiro, as boas obras são obras de obediência. As boas obras são obras de obediência. Segundo, elas dão testemunho para os descrentes. O que está escrito lá em Mateus 5,16? Sermão do Monte. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, as boas obras dão testemunho aos descrentes, né? Entrando agora, então, na número 3. As boas obras servem de exemplo inspirador também aos crentes. Vamos abrir a Bíblia lá em Tito, capítulo 2, verso 7. Torna-te pessoalmente padrão, exemplo de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Agora vai um pouquinho mais para frente aí em Hebreus, capítulo 10, verso 24. Então, Paulo falando ao jovem pastor Tito, né? Seja exemplo de boas obras, Tito. Dê o exemplo. E agora falando aos irmãos, aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 24. Achou? Ele diz a palavra: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aí, já pensou? Se praticássemos mais esse versículo, estimular o irmão a fazer o quê? Ao amor e às boas obras. Um estímulo. Você tem sido esse estímulo, né? Para que seu irmão pratique boas obras, para que seu irmão viva o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Elas são exigências básicas para aqueles que aspiram o oficialato na igreja local. Então, presbíteros e diáconos precisam ser exemplo de boas obras, pois eles devem ser exemplos de uma vida piedosa, cheia de misericórdia da parte de Deus. Também as mulheres são chamadas a essa responsabilidade. Então, volta um pouquinho agora, vamos lá em 1 Timóteo capítulo 2, vamos ver o que aqui Paulo diz, apóstolo Paulo, as mulheres com relação às boas obras. Eu não sei se a vaidade ficou tão em alta como nos nossos dias. O mundo sempre teve essa questão, mas parece que hoje ainda mais, né? E olha o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente,
se atavie com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, o que seja o enfeite, né, diz Paulo, o enfeite da mulher seja as boas obras, como é próprio às mulheres que professaram ser piedosas, né, na Bíblia. Então, esse deve ser o maior destaque na vida do homem e da mulher, as boas obras, né? Especialmente aqui, o que deve chamar a atenção, né? Não o vestuário, não o corpo, não as joias, não a pintura, não a maquiagem. É claro que deve existir, né? Devemos evitar o extremo, porque às vezes as pessoas vão de um extremo para o outro. Tem igreja que vive no extremo de não rapa nem o cabelo do sovaco. Aí já é um outro extremo, aí que deve ser evitado. E já outros já vão para o outro extremo, né? Isso é uma vaidade gritante. Então, Paulo dizendo, olha, o que tem que destacar é as boas obras. Vamos para número 4, então. São necessárias por causa dos necessitados. As boas obras são necessárias por causa dos necessitados. Vamos abrir, estamos pertinho de Tito, vamos um pouquinho mais na frente aí. Tito, passa um pouco para frente aí. Tito, capítulo 3, versículo 14. As boas obras são necessárias por causa dos necessitados. Tito 3, 14 diz: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Então, um dos frutos das boas obras, né, é o socorro aos necessitados. Você pode fazer isso e você pode também ajudar as missões que estão fazendo isso, né? Qual missão, por exemplo, que trabalha com socorro de necessitados? Você conhece alguma? Missão Vida trabalha com recuperação de mendigos. Tem outras missões que trabalham com recuperação de dependentes químicos, né? Tem missões que trabalham com crianças. Conhece alguma missão? Trabalha com as crianças pobres, necessitados, suas famílias. Pronace é uma delas, né? Então, se você ajuda uma missão, nesse trabalho, ofertando mensalmente 30, 50 reais por mês, você está praticando boas obras. Vamos lá em Atos capítulo 9. Atos, agora volta lá a sua Bíblia, acha João. Depois de João vem o livro de Atos, Evangelho de João, aí Atos capítulo 9, versículo de número 36, diz a palavra de Deus. Olha o que fazia essa mulher chamada Tabita, né, ou Dorcas, né? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável no quê? Notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, tá aí. Uma mulher se destacando nas boas obras, né? Há uma diferença biblicamente entre boas ações e boas obras. Qual é essa diferença, então, entre boas ações e boas obras? As boas ações fazem parte da graça comum, ou graça universal, que Deus derrama sobre todos os homens, né? Todo ser humano recebe a graça universal de Deus, o sol, a chuva, a saúde, o alimento, as bênçãos que Deus derrama sobre todos os seres humanos, né? Isso é a graça comum, por meio da qual o homem é instruído a cuidar dos outros
Entretanto, as boas obras fazem parte da graça especial, que é a graça da salvação, né? E estão relacionados com a nossa salvação, portanto, não só cuidam dos pobres, mas evidenciam o comportamento piedoso que é resultado da vida de Cristo na igreja. A missão vida não dá só o pão material, mas também apresenta o pão celestial. Qual que é o pão celestial? Jesus é o pão da vida, né? Eles têm os 3 S's, né? Na recuperação de mendigos, eles trabalham com 3 S's, né? Quando vai arrebanhar lá o mendigo da sarjeta, sopa, sabão, salvação. Né? Então, não fica só na sopa e no sabão. Apresenta também a salvação em Jesus Cristo. Então, o crente não fica só em boas ações, ele também tem as boas obras, que é a prática também de, na ação social, apresentar a Cristo, né? Agora, as duas coisas precisam andar juntas, porque que acontece? A gente também não pode só, o que é importante, apresentar a salvação, mas às vezes a pessoa o estômago está roncando de fome. Você não dá uma comida, um alimento para a pessoa vai pensar, mas será que me ama mesmo, né? Não tem coragem de... Você está bem, né? Você está aí bem, você está... O seu estômago, você já comeu, né? E o mendigo fica pensando, você e eu, como é que fica? Eu estou aqui nessa situação, né? Então, a gente tem que, nesses casos, apresentar os 2 lados, né? Do pão, o pão do céu e o pão da terra. Amém? Vira aí na página 186, 3 perguntinhas para discussão, e a primeira é: qual a diferença que encontramos entre as boas ações e as boas obras? As boas ações estão ligadas à graça comum, universal. E as boas obras estão ligadas à graça especial, né? Que é a salvação. Que relação as boas obras têm com a nossa salvação? As boas obras podem te salvar? Não. Se ela não salva, para que servem então as boas obras? Demonstrar que você agora foi salvo por Cristo, né? A consequência. Tiago vai dizer, né? Você tem fé? Então mostra as suas boas obras com a sua fé, né? O crente faz boas obras porque foi salvo pela graça e não pelas obras. Mas tem uma obra que nos salva. Qual? A obra de Cristo, não é a nossa obra. A obra de Cristo, né? Essa sim nos trouxe a salvação, quando Jesus lá na cruz morreu para nos salvar, né? Nós não fazemos boas obras para conquistar salvação, mas porque já fomos conquistados por Cristo. Ele nos salvou. Mas olha, esse negócio de salvar pelas suas próprias esforços e ação e boas obras é tão forte na vida das pessoas, sejam religiosas ou não, que muitos estão iludidos, mas muitos iludidos, enganados, achando que eu não faço mal para ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu sou um bom pai de família, uma boa dona de casa, um bom filho, então Deus tem para mim um lugarzinho lá no céu. Estão confiando nisso. Se fosse por esse meio, não precisava Jesus ter vindo morrer na cruz, né? Para quê? Há 2 equívocos aí também, né? Uhum. Essa questão que o senhor falou, daqueles que são de fora e acham que a sua boa obra vê, que faz, né, sendo bom,
Aham. a salvação. E há aqueles que às vezes não entenderam isso, estão dentro da igreja, às vezes achando que a sua má obra que faz, né, Uhum. tropeço, pode fazer com que ele perca a salvação. É, E também. na obra má que vai, né, é o É. extremo. Às vezes O aquele outro que extremo é aquele que acha que, nossa, se eu fizer uma coisa errada e agora perdi minha salvação. Agora, e aí, em vez de confiar na graça de Deus, fica confiando no seu mérito ainda, né? Não é o nosso mérito que nos salva, é o mérito de Cristo, né? E pecou, pede perdão, recebe o perdão de Deus, se arrepende, e porque nós já temos o perdão garantido por nós, para nós lá na cruz de Cristo, né? Então, está em paz? Você confia na obra de Jesus, descansa nisso para a sua salvação? Você está preocupado que você que vai fazer alguma coisa para merecer, para conquistar a salvação? Não. É Cristo que fez por nós. Confia na obra dele e descansa, né? Isso é fé, fé em Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Amém? A terceira pergunta fala assim: é possível ser um crente verdadeiro sem as boas obras? Pode ser um crente verdadeiro sem boas obras? Absolutamente não, né? Mas mesmo lá na cruz ele teve uma boa obra, né? Uma boa ação, né? Ele reconheceu que era pecador, o ladrão lá na cruz, né? E testemunhou de Jesus, né? Ele testemunhou de Jesus. Olha, nós estamos aqui porque a gente merece. Mas esse, dizendo a respeito de Jesus Cristo, nenhum mal fez, falando para o colega, né? Então é melhor você se arrepender também, né? Porque ele não merece, nós merecemos. Então, as duas coisas caminham juntas, a fé e as boas obras. A fé nos salva e a salvação, as boas obras, é uma consequência da nossa salvação. Bora lá para Tito, capítulo 3, versículo de 1 a 8, a nossa devocional da semana. Última devocional do livro, estudos bíblicos de discipulado. Depois tem um terceiro, mas antes de fazer esse terceiro livro, né? Nós vamos fazer uma preparação aí com a turma que está preparando, né? Neide, João Paulo e os outros para batismo por profissão de fé, usando catecúmenos, né? Podia até ver, Alex, se tem esse livro daquele do Adão, né? Estudo de catecúmeno, né? Comprar alguns para, às vezes, para Neide, para os outros, né? Senão a gente vai dar esses estudos finais, já preparando, né? Sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Cristo, sobre por profissão de fé, sobre a Bíblia, sobre o governo da igreja, aprender, né, como é que funciona o governo da igreja presbiteriana, conhecer um pouco da história também da igreja, essas três coisas, né? Doutrina, história e governo da igreja, para nós prepararmos aí essa turma que já está com vontade, né, de fazer sua profissão de fé e batismo, né? O Ian também, o Arthur, se desejar, e todos aqueles que desejarem, né? Ora aí pelos outros também. Tem uns aí que já estão eternos para fazer por profissão de fé e batizar, e só o Senhor na causa, né? É aquilo que Jesus falou, né? Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros, né? Então tem gente que já está na igreja já tem tempo, mas não decide pela profissão de fé e batismo. E tem os que estão chegando agora, não, eu quero. Já entendeu, né? Esperar o quê? Você já está caminhando, entendeu?
né, caminhando na graça do Senhor, então, isso é maravilhoso, né? Achou, Tito? Antes de Hebreus aí, capítulo 3, os versículos de 1 a 8. Diz a palavra de Deus, Tito 3, de 1 a 8. Lembrando-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sujeitam às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, ignorantes, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e do seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, olha aí, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por obras, não, por graça, por favor de Deus, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faça afirmações confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém. Então, vamos aqui às nossas perguntinhas. Primeira pergunta aí na página 187. Qual é o ensino central dessa passagem? Se você olhar o título aí em negrito, né? A salvação pela graça leva às boas obras. Né? Salvação pela graça leva às boas obras. Que relação há entre o ensino do texto e a pessoa do Senhor Jesus? O que é que esse texto tem a ver com Jesus? Somos salvos pela obra de Jesus Cristo, justificados pela graça, né? Diz aí no versículo 6 que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a terceira pergunta, qual é o seu compromisso diante desse ensino? Diante desse texto, o que você vai fazer? Viver na prática de boas obras. Amém? Então, viver na prática de boas obras porque foi salvo pela graça. Oh, glória a Deus, que maravilha. Viver na prática de boas obras porque foi salvo pela graça. Viver na prática de boas obras porque foi salvo pela graça. Amém? Fez a sua oração? Escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Senhor, meu Deus e Pai, que seria de nós se não fosse tua graça, tua misericórdia? Graças dou pela obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para a nossa salvação. Nos ensine a viver na prática de boas obras. Nos faça cheios do Espírito Santo. Perdoe nossa negligência e falta de amor ao próximo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E tem aqui considerações finais. Vamos ler aqui essas considerações finais. Mateus 28, 18 a 20 diz o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. Quantos dias? Todos os dias até a consumação do século. Então, lendo esse texto de Mateus, percebemos que a grande comissão possui duas orientações sobre o que envolve fazer discípulo. Duas orientações sobre o que envolve fazer discípulo. Primeira, alcançar pessoas com a pregação do Evangelho e batizando os que creem. Alcançar as pessoas e batizar os que creem. Segundo, ensinar os alcançados a obedecer o ensino de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Note que ninguém pode ser um discípulo de Cristo sem a verdadeira conversão e a formação dessa nova vida através do ensino bíblico. Converteu, precisa crescer espiritualmente, né? O objetivo primordial do crente, portanto, é ser um leal discípulo de Cristo. O discipulado, de acordo com o seu melhor entendimento bíblico, deve ser a vanguarda de todos os esforços da igreja frente a esse objetivo. Por isso que nós falamos tanto de discipulado. Por quê? Porque Jesus fazia discípulos, nos mandou fazer discípulos, e a Bíblia está cheia de discipulado, né? Jesus disse, segue-me. Está lá em Mateus, em Marcos e João, segue-me. Ele não quis dizer que os ouvintes deveriam segui-lo literalmente, fisicamente, nas suas andanças pela Palestina. Seu chamado foi mais profundo que a compreensão superficial de ir atrás dele naqueles dias. Foi um chamado para seguir o seu exemplo. Então, seguir a Jesus, hoje nós podemos seguir a Jesus. Como? Seguindo o seu exemplo. Ser parecido com o mestre. O aluno tem que ser parecido com o mestre. A palavra discípulo significa literalmente alguém que compreende ser um aprendiz dos ensinamentos do mestre. Percebemos que aprender sobre nosso Salvador e Senhor Jesus, através do estudo da Bíblia, é incrivelmente importante e essencial nessa caminhada. Você é um discípulo de Jesus? Amém? Como é que vai ser o aprendizado sobre o Mestre, com o Mestre? Como que eu vou crescer? Lendo a palavra de Deus e a praticando, né? Tal estudo orienta o crescimento da maturidade, observando o paradigma, o exemplo daquele que disse, segue-me. E aí isso é tão fundamental quando se fala de maturidade, porque uma vez que você nasceu de novo, é um convertido a Cristo, você deve caminhar para a maturidade espiritual. Eu pergunto, por que tem pessoas que têm anos na igreja e ainda são imaturos? Parece que é um bebezão, crianção na fé. O que está faltando? Crescimento. E se não lê a Bíblia, não se esforça para crescer, a orar e congregar, ele vai ficar imaturo, né, na fé. Nós não podemos ser assim, imaturos, né? Os estudos apresentados nesse livro colocam ênfase nesse crescimento da maturidade cristã, investigando e encontrando na Bíblia a firme confiança do seu ensino a fim de que sirva ao verdadeiro propósito de fazer discípulos. Eles servem como valiosa oportunidade para a evangelização e fundamentação da fé de todos que creem no Senhor Jesus. E aqui no final ele mostra que esse livro pode ser usado tanto como num grupo pequeno, como individualmente, né? Aqueles que querem se aprofundar, crescer, e também chamando a fazer a devocional, né? Tão importante, tão fundamental para o crescimento espiritual. O que é devocional? A leitura bíblica diária e oração, todo dia. Reserva um tempo para ler a Bíblia
e orar. Que Deus nos abençoe no fazer discípulos e sermos seguidores de Jesus, sendo discípulos que fazem outros discípulos, não nossos, mas de Cristo. Amém? Oremos então, Deus nos conceda a graça do crescimento espiritual mais e mais, em boas obras. Senhor querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo alimento espiritual que nos fortalece, que possamos crescer espiritualmente em maturidade espiritual, sermos discípulos que imitam o Mestre, que para vivermos conforme o Teu querer. Perdoa os nossos pecados porque somos falhos, mas não deixe que venhamos viver na prática do pecado, Senhor, mas dá-nos a obediência, dá-nos o arrependimento e desperta Teu povo, a Tua igreja, Deus, para juntos buscarmos ao Senhor e nos motivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras, em nome do Senhor Jesus. E abençoa, Pai, a vida da Neide, do João Paulo, do Ian, do Arthur, do Carlos, da Daniela, da Malu, da Mariana e família, e também do Exir, da Joelma, as filhas, e do Eduardo, da Thalita e os outros mais, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, que eles possam também desejar muito a profissão de fé, o batismo, e serem, ó Deus, uma bênção para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.